A história do sionismo político. Oi amigos, tudo bem? Eu queria falar sobre o sionismo político. A gente conhece o sionismo religioso da Babilônia. Por exemplo, a gente tem também o sionismo de Dona Graça de Mendes, que ajudou na Inquisição, mas não tinha nada ainda elaborado ainda sobre o sionismo. O sionismo político, ele vai começar com Moses Hess. Moses Hess, ele é o professor de Karl Marx, para quem não conhece. Foi ele que ensinou tudo para o Karl Marx. Aí o Karl Marx aprendeu, Karl Marx e Engels aprenderam, Moses Hess, e fundaram o socialismo científico. Mas ele era adepto do socialismo utópico. Assim como, por exemplo, Julius Martov, fundador dos mencheviques na Rússia. Todos eles acreditavam, então, que todas as classes deveriam se unir. Burguesia, classe trabalhadora, todos deveriam se unir para fazer uma sociedade democrática, uma sociedade onde a igualdade e a justiça social, elas vão de mãos dadas. A gente não vai querer matar ninguém. A gente vai querer que as pessoas tenham consciência que é bom a gente buscar a justiça social. Então era isso que Moses Hess acreditava. E quando o Karl Marx funda o socialismo científico, eles se separam. Por quê? Porque o Moses Hess não cai nessa onda. Tanto é que a gente vai ver que o próprio stalinismo, ele tenta erradicar todos os judeus que praticamente fundaram essas ideias. Vão ser grande parcela da social-democracia que existia na Polônia, na Alemanha, onde esses judeus, pacto Molotov entre Stalin e Hitler, precisavam então erradicar esses judeus. Porque esses judeus tinham essas ideias que tinham uma base, a democracia, ideias democráticas, não de querer fazer uma revolução. Tanto é que a gente vai ver a revolução permanente contra a revolução em Estado só. Stalin então é o último desses judeus do socialismo utópico. Apesar que ele tenta fazer entre bolchevique e menchevique, ele tenta fazer aquela ponte, ele trai os judeus, né, quando ele se filia com os bolcheviques. Mesmo assim, a gente sabe que os judeus continuaram a sua ideia através de Moses Hess, 1862, quando ele faz o livro De Roma a Jerusalém. Quem vai continuar essa ideia vai ser Leon Pinsker, em 1882, no chamado livro Autoemancipação. O que vai acontecer mais ou menos nessa data? A gente tem as leis de maio. As leis de maio faziam então a vida do judeu o inferno. Por quê? Porque tu não pode ter propriedade privada, tu não pode ter negócios, tu viviam no chamado shtetl, ou seja, a vida dos judeus era um inferno, e eles tinham um objetivo então, né? Fazer com que 1/3 dos judeus fosse eliminado, tá? Eliminado, e o outro terço que fosse assimilado, certo? E que o outro então fosse expulso, certo? Essa parte expulsa vai ser mais ou menos 35 mil, é chamado então a primeira aliá. Primeira aliá então é quando há um êxodo de judeus, mais ou menos, logicamente não era 1/3, não foi 1/3 de todos os judeus na Rússia antes da Primeira Guerra Mundial, onde a gente tinha mais ou menos 5 milhões de judeus. A gente está falando mais ou menos 35 mil foram para a Palestina. Isso a partir de 1882. Para a gente ter ideia, o Brasil ainda era escravocrata. Até 1889, quando a gente vai ter o fim da escravidão. Então o que vai acontecer, pessoal? Ó, esse Leon Pinsker, inspirado também em Moses Hess, ele faz o movimento juvenil chamado
Shovavei Sion. A Shovavei Sion, certo, pessoal? Ela tem um objetivo: fazer os judeus aprenderem agricultura, entender da terra, e também as ideias socialistas estavam embutidas em todas essas ideias. Ideias, então, de socialismo utópico. Certo, pessoal? Certo, pessoal? Utópico. Como eu falei para vocês, o Moses Hess, ele acreditava no socialismo utópico. Quando o Karl Marx, certo? E o Engels, eles aprendem com o Moses Hess, eles criam então o socialismo científico. E esse socialismo científico, Moses Hess não rejeita. Ele não acredita no socialismo científico. Ele acredita no socialismo utópico. Trotsky, ele também faz a meia ponte entre os mencheviques e os bolcheviques. Ele tenta fazer uma meia ponte, mas ele não consegue. Julius Martov critica o autoritarismo de Stalin. Ele vai, então, ser expulso. Em 1920, ele sai da Rússia. Trotsky, então, é morto pela KGB. Porque todos, a maioria, então, acreditava no socialismo utópico. E esse socialismo utópico é chamado, então, de revolução, conhecido como revolução permanente, por Trotsky, né? E tu vai ter, então, versus a revolução num estado só, certo? E hoje a esquerda, então, ela é dominada por ideias stalinistas, que é, então, o socialismo num estado só, que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, Moses Hess é o fundador do sionismo político. Ele é o primeiro fundador do sionismo político. 35 anos antes de Theodor Herzl, que vai fazer, então, em 1897, ele vai fazer, então, o livro O Estado Judeu. Ele diz, Theodor Herzl, ele diz que se ele conhecesse Moses Hess e Leon Pisker, ele não ia fazer esse livro. Ele não ia fazer esse livro. Sim, ele teve uma colaboração importante no primeiro congresso sionista, onde ele vai reunir essas delegações da Shovavei Sion, de várias partes do mundo, mas eles já estavam todos prontos para fazer ele. E eles fizeram em 1882, justamente quando Leon Pisker faz a autoemancipação. Também com essa ideia dizendo que os judeus devem buscar, e ele prepara, e ele faz a ação. Já o Moses Hess, ele é o teórico do sionismo político. Ele é o primeiro. Ele está enterrado aqui em Israel, em Tiberíades. Outra hora, então, eu vou visitar lá a lápide dele, porque ele é um mestre de Karl Marx, né? Foi ele que ensinou tudo para Karl Marx e para o Engels, que foram atrás dele. Eles eram amigos, inclusive. Mas na hora que eles fundaram o socialismo científico, Moses não aceita, porque já sabia aonde ia chegar o socialismo científico. Chegou no autoritarismo, mortes, genocídio, tantas pessoas mortas por intolerância. E a gente começou a ver os casos, por exemplo, de Julius Martov, fundador dos mencheviques, que foi então expulso da Rússia. E então, esse aqui, ele é o fundador do sionismo. Quando tu fala sionismo, então a gente está falando sionismo político, a gente está falando de Moses Hess, 35 anos antes de Theodor Herzl. Certo, pessoal? Isso é bom a gente saber, que as pessoas, quando falam de sionismo, não sabem o que estão falando. Eles estão falando, Theodor Herzl
Foi ele que inventou lá em 1897, por causa lá do caso Dreyfus, na ilha, que ele foi enviado para a Ilha do Diabo. Os franceses pediram morte aos judeus, e depois os alemães pediram morte aos judeus, e pá. Realmente não teve casos de antissemitismo. Moses Hans já tinha identificado isso, debateu com Karl Marx, mas cada um foi por um lado. Mas ele é o fundador do sionismo político, o mestre de Karl Marx, aquele então que elaborou ideias sobre o sionismo, foi o professor de Karl Marx. Ensinou a Marx e Engels, e ambos então depois seguiram o seu caminho, suas ideias, mas isso também foi uma traição para Moses Hans. E ele então é o nosso. Ele foi mestre de Karl Marx, mas ele é o nosso primeiro sionista. Aqueles então que nós seguimos. Obrigado, pessoal, até a próxima. Valeu. Então, para resumir, Moses Hans, Leon Pinsker, Theodor Herzl, eles foram então os pioneiros do sionismo. As ideias, elas vão ser praticadas através dos kibbutzim, que vão ser esses coletivismos, da onde a gente vai ter muitas ideias, que vai ser desde o pendrive, do tomate de cereja, da agricultura, da irrigação a gota, que é uma grande revolução que é praticada tanto no Brasil como na China, na África. A ONU, quando precisa estabelecer regras em locais onde se necessita água, é irrigação a gota que é praticada. Então, foram grandes exemplos que nós temos. Então, essa foi aquela ideia essencial, básica, que realmente foi praticada, e o sionismo conseguiu trazer grandes ideias e revoluções para o mundo. Quem nunca usou um pendrive? O pessoal gosta de comer um tomate de cereja, a irrigação a gota, grandes tecnologias e ideias. Israel ainda está nesse desafio de ainda conseguir equilibrar os kibbutzim, a ideia da revolução permanente da agricultura, do êxodo rural, da educação voltada ao meio ambiente, a ideia de humanismo. Então isso realmente se perdeu, como a gente vem entendendo, desde o stalinismo, das ideias autoritárias, desse comunismo stalinista que tomou conta hoje da América Latina, do mundo, de uma geração woke perdida, que se perdeu na história. Então a gente quer reapresentar isso para as pessoas entenderem que é preciso a democracia ser equilibrada em ideias de direita e esquerda. A gente tem que buscar o equilíbrio e o bem-estar de todos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Se curtiram, por favor, curtam o nosso canal e compartilhem. E também inscrevam para a gente ter mais ideias. Obrigado e até a próxima.